Olá, eu sou o Lucas Andrade, editor de Money Report, e converso agora com a Lúcia Neves, gerente de recursos humanos do grupo Adecco, de recrutamento e seleção. Tudo bem, Lúcia? Obrigado pela gentileza. Tudo bem, Lucas? Obrigada a você pelo convite. Lúcia, para a gente abrir essa entrevista, o home office não era nenhuma novidade, mas acabou sendo acelerado por conta da pandemia. Muitas empresas tiveram que fazer essa mudança de uma hora para outra. A gente está indo aí já para praticamente quase 6 meses de quarentena, né? Muita gente ainda trabalhando dessa forma remota. Da parte de vocês, qual que é o balanço que vocês fazem dessa experiência até o momento? A gente vai, acredito que desde março a gente já está em home office. O balanço foi super positivo. No começo eram incertezas, a gente não sabia como ia ser, porque a gente até tinha dentro do grupo Adecco aqui no Brasil uma modalidade de 2 dias por home office, mas as pessoas acabavam não fazendo, era uma coisa um pouco mais, não era tão natural. Quando a gente iniciou esse home office foi um grande desafio, mas foi um desafio muito produtivo, porque a empresa ela estava pronta tecnologicamente dizendo, né? Então hoje a empresa ela funciona super bem, tanto é que não temos nem data para voltar, e o home office realmente surpreendeu, porque tiveram algumas áreas que a gente sabia que o home office ia funcionar muito bem, né? Mais as áreas do back-office, por exemplo. Mas as áreas comerciais, por exemplo, vendas, visitar o cliente, foi um grande desafio, porque acho que nunca foi se feito dessa maneira home office, né? E a gente viu que a nossa equipe foi brilhante, deram conta, assim, 100%, e hoje a gente tem um ganho super produtivo na qualidade de vida, na maneira de se trabalhar, nesse novo normal, né? Então foi surpreendente assim, esse momento. Então, assim, muitas empresas não estavam preparadas para essa mudança, né? Para esse trabalho remoto, tiveram que fazer essa mudança de uma hora para outra, como a gente falou agora nesse começo da entrevista. Passado Uhum. esse período, que ajustes precisaram ser feitos? Isso pensando em melhorar as condições dos colaboradores e principalmente a produtividade do trabalho. O que foi feito nesse período para ter um ajuste perfeito aí desse trabalho remoto? Bom, primeiro foi a parte de tecnologia. A gente já tinha muitas coisas de tecnologia, mas algumas ferramentas precisaram ser apuradas. Então, por exemplo, ferramentas de reuniões, utilizar mais o Zoom, a Microsoft Teams, algumas ferramentas assim a gente passou a usar com mais intensidade dentro da empresa. A gente já tinha dentro do global, o que foi mais fácil para nós, mas a gente teve que se adaptar a essas novas realidades. Falando um pouco de Adecco, todo mundo já tinha um notebook, então isso foi muito mais fácil, falando de todos os níveis hierárquicos a nível Brasil, então isso foi uma coisa que foi muito a nosso favor. Então, todo mundo foi para casa já trabalhar com o seu instrumento de trabalho, digamos assim. E algumas coisas, pequenas coisas do dia a dia que a gente viu que começou um pouco a se fazer um pouco mais próximo do colaborador, como cadeira de escritório. Então, os colaboradores puderam ir ao escritório e retirar suas cadeiras para trabalhar no mais conforto de suas casas. Como a gente já tinha uma política de home office, quem já era apto ao home office já tinha um espaço previamente separado para sua casa. Mas foram várias surpresas, né? A gente teve que fazer protocolo de trabalho em home office, dicas para trabalhar em home office. A gente fez vídeos, tire o pijama para começar a trabalhar, coisas assim simples que realmente faz muita diferença, porque não era na nossa rotina, né? E acho que é um home office totalmente diferente. Não é só um home office nós com a empresa. Profissional, com os filhos, com o marido, fazendo almoço, entrando nas aulas online do colégio. Então, foi toda uma adaptação que a gente também teve que ajudar os colaboradores. Por exemplo, preservar os horários de almoço, preservar os horários de break, ter um horário estipulado para trabalhar. Então, todo esse cronograma do home office, esse novo home office, a gente adaptou. Então, a gente fez muita conversa, muito webinar, muito protocolos, muitos manuais, e acho que a gente continua fazendo, né? Porque a cada dia surge uma nova demanda. Então, foram assim, algumas necessidades realmente que foram feitas em virtude dessa quarentena. Então, assim, lá atrás, ainda em março, até mesmo em abril, se discutia que a quarentena poderia durar em torno de 2, 3 meses. A gente vê que ela está se arrastando aí, e nesse intervalo, muitas empresas acabaram postergando essa volta aos escritórios, né? Algumas só vão voltar em 2021, e aí tem aquela discussão de tornar o home office permanente ou então evoluir para um modelo híbrido. Como fazer essa mudança? Como transformar isso em algo permanente ou então fazer um meio termo? Tá?
Eu acredito, assim, como muito como outros profissionais de RH, a gente tem conversado bastante, que o home office ele veio para ficar, né? Esse novo normal do modelo de trabalho, ele vai ser o home office. Acredito eu que até em grandes propostas de trabalho isso vai ser levado em consideração, porque hoje as pessoas estão numa situação de que não é o normal, claro, porque está todo mundo em casa, sua família, outras coisas, mas se a gente for olhar num home office relativamente no mundo normal, ele traz muitos benefícios de produtividade, de qualidade de vida, de estar mais perto dos seus filhos, de poder almoçar com a sua família, coisa que muitas pessoas não conseguem. Então, voltando para essa nova realidade, o home office ele vai ser muito presente na vida das empresas. Falando um pouco de mundo Adecco, hoje a gente estuda a nível Latam, e até a nível global, eu diria, quais departamentos podem voltar nessa retomada 100% home office, quais vão voltar metade, 3 dias no escritório, 2 dias em casa ou vice-versa, e quais podem ser totalmente remotas. Então, hoje essas conversas elas são muito mais presentes dentro das mesas hoje de discussão estratégicas de recursos humanos, porque essa nova realidade de não precisar estar no escritório todos os dias, ela é muito verdadeira, né? E aí entra várias outras questões também de não só de qualidade de vida, mas o que eu posso usufruir mais benefício para o meu colaborador estar em casa. Trabalhar mais perto da sua casa, não pegar transporte público, enfim, acho que é um pacote de benefícios que esse home office vem, né? E a gente consegue, com certeza, acredito que agora quase todas as empresas, eu diria, conseguem falar que conseguiu passar nesse momento de home office. Obviamente que eu estou dizendo de empresas trabalho em escritório, não estou dizendo de um comércio, não estou dizendo de um serviço, né? Mas as grandes empresas, claramente, elas vão passar desse momento e vão ver que o home office é super positivo e super produtivo. Ainda dentro dessa discussão dos benefícios, você falou alguns benefícios, mas mais relacionados à comodidade, né? Sem essa Sim. necessidade de deslocamento no trânsito e tudo mais. Falando de uma forma mais prática, por exemplo, vale-refeição, vale-transporte, como que fica isso? Tanto para a pessoa que já está trabalhando na empresa, como na parte do recrutamento. Assim, o que pode ser cortado e o que pode entrar aí como contrapartida? Tá. Benefício é um tema super delicado, né? Ele não pode ser cortado. Tem duas partes do benefício. Durante a quarentena, que houveram exceções, houveram MPs que ajudavam as empresas a passar por esse momento e que possibilitaram as empresas de terem feito acordos coletivos com seus colaboradores. Nesse momento, as empresas conseguiram sim passar por esse momento sem pagar, por exemplo, o Vale-Refeição. Né? O Vale-Refeição, mediante um acordo coletivo, mediante toda uma assembleia junto com o sindicato, foi possível algumas empresas fazerem alguns acordos. Mas não, se não houvesse essa MP, o Vale-Refeição ele não pode ser tirado. Ele tem que ser mantido. Então, assim, o único, acho que eu diria assim, não, um dos mais polêmicos, assim, em termos de benefícios, é o Vale-Refeição e o Vale-Alimentação, que esse é um benefício adquirido. Agora, o Vale-Transporte, uma vez que a pessoa está trabalhando na sua casa, por exemplo, a empresa ela não precisa pagar. Então, é uma economia. E essas economias, vamos dizer assim, que a empresa pode fazer, as empresas estudam, assim como a Adecco, num futuro de pagar um auxílio home office, que é o que todo mundo hoje fala-se muito, né? Por que pagar um auxílio home office? Porque o colaborador não vai mais para o escritório, mas ele utiliza a internet, a água, a luz. Então, esses balanços é que a gente hoje estuda muito individual dentro de cada empresa. O que a gente vai fazer? Vamos transformar a nossa empresa em home office? Vamos, tá, mas quais são os benefícios, então, uns que deixam de ser, por exemplo, Vale Transporte, e quais são os novos que entram, né? Então, é um momento de RH muito discutir, mas benefício adquirido a gente não pode tirar. Voltando um pouquinho naquele assunto sobre produtividade no trabalho, eu acho Tá. que vocês tiveram aí um trabalho de estimular as pessoas no home office, né, nesse trabalho remoto, mas também tem que ter aquele cuidado sobre limites. O que pode ser considerado aí como passou dos limites, pode resultar numa advertência e até mesmo numa demissão, porque ali no dia a dia da empresa você consegue observar mais diretamente, né? Isso em casa eu acho que já fica um pouco mais difícil. Então, assim, qual que é o limite no home office? O limite de home office é realmente difícil para as empresas controlarem, porque a gente não está no dia a dia com o colaborador, mas existem algumas regras, vamos dizer assim, do home office, né? Horário de trabalho. O horário de trabalho é primordial, porque quando a pessoa está em casa, a empresa não consegue saber que horário que ele entra, mas tem várias ferramentas para isso, né?
o ponto eletrônico, o próprio computador, o próprio e-mail, isso ele marca os horários que o colaborador está trabalhando. E acho que um ponto primordial do home office é que realmente você consegue saber se essa pessoa está trabalhando ou não. Por quê? Através dos resultados. Quando a gente está em casa, realmente você não sabe se ele está ali das 8 às 6 logado no computador. Mas as demandas são as mesmas, as entregas são as mesmas. Então, se os prazos começam a ficar atrasados ou apertados, alguma coisa está descompensada. Falando um pouco da experiência de Adecco, o que a gente optou por fazer justamente para ter esse limite, Lucas, ou para controlar? Todos os gerentes de áreas, eles fazem reuniões com seus times, seja de manhã ou seja à tarde, isso depende do gestor, mas que tem uma periodicidade. Então, toda semana o gestor tem uma agenda com o seu time e todos entram, abre a câmera, alguns, outros não, mas tem algumas reuniões que a gente pede que sim, que abram para quê? Para que as pautas sejam ditas, né? Quais são as dificuldades, o que vocês estão fazendo? Então, a gente veio na quarentena toda semana fazendo essas reuniões, esses meetings, porque tem pessoas e profissionais que trabalham mais independentes, mas tem outros que não, que eles precisam de mais acompanhamento, mais uma ajuda. Então a gente estipulou, isso foi uma regra interna, isso foi no nosso um dos protocolos de trabalho de home office, foi: gestor, você tem a obrigatoriedade de sentar com o seu time toda semana e olhar a escala de trabalho, né? O que a gente vai trabalhar, quais são as pautas da semana. Então, com isso, a gente limitou muito o problema. A gente, acho que, se eu for dizer para você que a gente teve um problema de falta de entrega, a gente não teve, porque a gente passou por essa quarentena super bem, assim. Foram muitas reuniões, muitas pautas, e acho que as empresas fizeram isso, porque foi uma maneira de estar próximo também, né? A gente tem que estar próximo dos times. Então acho que de limite é isso, sabe? Para você estar no controle, vamos dizer assim, da situação. Fique, converse com o seu time, veja as necessidades, faça live, converse com eles. Acho que isso foi o que a gente passou super bem nesse momento. Agora, mudando um pouquinho de assunto, já falando agora mais da volta aos escritórios, você destacou bem que algumas atividades já retornaram pela necessidade, como, por exemplo, o comércio. Sim. Só que algumas atividades ficam no escritório, não é tão essencial essa volta ao espaço físico, mas a gente vê que algumas empresas já pensam nisso. Sim. Como planejar essa volta ao espaço físico e qual você acha que vai ser o principal desafio para esse retorno aos escritórios? Essa volta do escritório, acho que ela é falada desde quando essa pandemia começou, porque a gente imaginou que ela ia ficar 3, 4 meses, então a gente já imaginou como é que seria essa retomada. Então, falando um pouco da DECO, o que a gente fez? A gente fez protocolos de retomada. Então, como é que seria esse protocolo de retomada? A gente fez literalmente nos escritórios, a gente fez espaçamento de cadeiras. Então, sentar um, pular um, sentar um, pular outro. A gente também está colocando, estamos acabando já de colocar os acrílicos nas recepções, porque a DECO é uma empresa de serviço, então a gente atende muito. Fora isso, a gente toma muito cuidado, por exemplo, quando a gente for retomar, né? Porque a gente tem um passo para trás. Equipamentos compartilhados, bebedouro, impressora, maçanetas, todos esses equipamentos ou esses locais que a pessoa tem muita circulação, a gente colocou uma circular na parede de todos os cuidados possíveis e um álcool gel do lado e alguns instrumentos, enfim, que possa ter higiene no momento que faça. Outra coisa, a gente se preocupa muito com a retomada a nível Brasil, né? Porque hoje a DECO ela tem escritórios a nível Brasil e a gente tem uma preocupação, como que a gente vai controlar essa abertura de um escritório que está longe, que a gente não consegue ver se eles estão com uma necessidade. A gente fez um kit de higiene, que nesse kit tem 2 máscaras, tem um álcool em gel e uma necessaire, que é para realmente garantir que no escritório e nos ambientes de trabalho, todos os nossos colaboradores estejam precavidos, né, munidos de itens de higiene. Outra coisa, a gente comprou aqueles tapetes também para colocar na entrada, para higienizar. E a gente fez todos os protocolos de proteção, de higiene possíveis que a gente pôde ter feito, né? Mas eu acho que como empresa, a gente tem algo a mais além de fazer isso. Por quê? A gente tem muito cuidado, Lucas, com as pessoas assintomáticas, né? Esse acho que é o maior receio nosso. Por quê? Hoje a gente não consegue controlar. Essas coisas de higiene, ver se todo mundo tá de máscara, passar álcool em gel, tudo a gente controla. Mas quando a gente volta para o escritório, ainda que volte 40%, 60% do nosso pessoal, o nosso risco é esse. Quem teve contato e não sabe, quem está sintomático e não sabe. Então, hoje, graças a Deus, dentro da DECO, a gente tem pouquíssimos casos de pessoas que tiveram desde o início da pandemia. Foram poucos mesmo, mas os que tiveram assustam, né? E a gente fica muito preocupado com cada vida que a gente tem, com cada colaborador. Então, a gente
pensou, se a empresa está trabalhando super bem no home office, se as escolas não vão voltar, agora como era previsto para voltar, como que a gente vai fazer uma definição? Quem volta e quem não volta? Ah, quem não tem filho volta, quem mora com os pais também não volta. Então é um pouco delicado você escolher assim quem volta e quem não volta. Então a gente falou, não, todo mundo é igual, a gente quer preservar a saúde e bem-estar de todo mundo, e principalmente essas questões do assintomático, né, que nos preocupa muito mais. Então a gente falou, não, a gente não precisa voltar, a gente acredita que a gente vai mais uns 2, 3 meses assim, mas tudo pode mudar, né? A quarentena é cada dia é uma surpresa. Então, assim, acho que o RH tem uma nova célula de trabalho, que é o Covid, mas a gente trabalha diariamente, a gente fala disso todos os dias para saber como que vai ser essa volta. Então, dentro disso, a gente até falou aqui que algumas empresas já vão deixar esse retorno para o ano que vem, outras já dependem de, por exemplo, algum decreto do governador, de prefeito e tudo mais. Você acha que ter uma previsibilidade dentro da empresa ajuda? Você acha que as empresas precisam deixar isso bem observado? Por exemplo, ó, a gente não vai votar até tanto. A gente vai voltar a partir de quando? Você acha que tem que ter essa previsibilidade até para o colaborador ficar mais tranquilo, poder se preparar mentalmente para essa volta? Ah, com certeza, Lucas. Isso até os colaboradores pedem muito para a gente, porque mesmo a gente fazendo todas as comunicações uma vez por mês, por exemplo, sempre há dúvidas, né? Realmente, será que a gente volta realmente? Sai uma notícia nova, porque todo dia tem uma notícia nova. Sai uma notícia nova e eles pensam, isso mexe comigo, isso mexe no meu trabalho. E principalmente falando de Adecco, né? Adecco, nossos colaboradores associados estão em grandes empresas, porque a gente faz serviços, né, temporários, terceirizados, CLT, recrutamento e seleção, então eles vivem muito o momento de outras empresas. Então, o contato com o colaborador, a transparência é fundamental para qualquer empresa. Nem se a gente for entrar para fazer, como a gente faz muito aqui na Adecco, um plantão de dúvidas. Hoje a gente queria escutá-los. Quais dúvidas vocês têm? A gente já passou todas as informações esse mês, mas restaram algumas. Sim, tem que ser muito transparente. É um momento de muita incerteza para todo mundo. E incerteza gera medo, gera insegurança, gera algumas vezes até alguma crise de ansiedade. Então a gente tem que estar muito próximo dos nossos colaboradores e à total disposição. Porque uma dúvida de um pode ser a dúvida de todos, né? Lúcia, para a gente fechar essa entrevista, então, que cenários você projeta? Ou melhor falando, quais são as condições necessárias para essa volta à normalidade pré-pandemia que a gente tinha antes? E existe uma expectativa de quando isso vai poder acontecer? Difícil essa pergunta de expectativa, né? Eu acho que a expectativa de todo mundo é que volte ao normal o quanto antes, porque acredito que é difícil, né, a gente viver num cenário que a gente nunca sabe o que é o amanhã. Quem diria que a gente ia passar por esse momento, né? Ainda mais grandes empresas, assim, que a gente tinha grandes projetos, várias admissões, quem diria que a gente ia ter que remodular tudo. Mas, Lucas, eu acredito que a gente tem que se preparar para um novo normal. Acredito que esse novo normal ele é totalmente diferente de tudo que a gente já trabalhou. As empresas vão ter que ser muito mais flexíveis, as políticas de home office vão ter que ser muito mais enfáticas realmente no que diz quantos dias é permitido, quais são os benefícios, quem pode fazer e quem tem restrições, por exemplo, estagiários. Estagiários têm algumas restrições na lei que ele tem que ser acompanhado, como tratar né, esse público de uma maneira que ele seja treinado, ele seja desenvolvido e acompanhado. Então, tem uma série de coisas que eu acho que é um desafio para os RHs hoje, né? Olhar para uma empresa inteira e para todos os departamentos e dizer como vamos voltar nesse novo normal. Mas eu acredito também um lado muito positivo, que para todo mundo, acho que trabalhou durante essa quarentena e que estamos passando, acho que as empresas elas ficam mais empáticas, acho que a gente volta um pouco mais humano e com um olhar para o colaborador. Não que a gente não tinha isso antes, mas a gente vê uma preocupação genuína. A gente até teve uma campanha dentro da Adecco que era cuide de todos e cuide de você, porque realmente, se eu não cuidar de mim, eu posso prejudicar o meu colega e assim vai, porque é um círculo. Então, eu acredito que essa pandemia trouxe alguns ensinamentos, né? Que é possível mudar o modo de trabalhar, que é possível inovar, que não precisamos estar no escritório todos os dias para ter as entregas e que realmente a gente pode se reconstruir e ser um trabalho diferente, criativo e que até a gente pode fazer conexões com clientes dentro de casa. Então, eu acredito que essa quarentena trouxe vários desafios, mas várias descobertas também, que antes acho que até o brasileiro não estava muito acostumado com home office frente aos outros países, como Estados Unidos, por exemplo, que já trabalha muito mais, né? Então, acho que hoje
assina embaixo que o home office funciona e que tá tudo bem, né? E que o nosso colaborador está em casa trabalhando e ele está seguro. Lúcia, muito obrigado. Agradeço a sua gentileza em conversar com a gente, esclarecer as nossas dúvidas. Obrigada a eu, Lucas, é um prazer. E quando vocês precisarem, o Grupo ADECO está à total disposição e eu também. O Repórter conversou com a Lúcia Neves, gerente de recursos humanos do Grupo ADECO. Obrigado pela atenção e até a próxima.